Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu vim falar sobre o filme Oppenheimer, um dos filmes do ano, um dos filmes mais esperados do ano. O longa acompanha o triunfo e a tragédia do físico J. Robert Oppenheimer e seu envolvimento e seu papel como líder de um grupo de cientistas durante o Projeto Manhattan, que foi responsável pela criação da bomba atômica. O filme tem direção e roteiro assinado pelo próprio Christopher Nolan e, assim como a sinopse descreveu, ele é baseado e inspirado no livro chamado Prometeu Americano, o Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer. E a sensação do filme é como se o Christopher Nolan nos colocasse dentro de uma bomba atômica por 3 horas. E aí cabe a você decidir se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme dentro de uma cabine de imprensa, dentro de um cinema IMAX, e eu vou ser bem sincera quando eu digo que foi uma experiência indescritível. E muito disso acontece porque o próprio Christopher Nolan preza para que você mesmo tenha esse tipo de experiência dentro do cinema. Eu saí até meio atordoada dentro do cinema porque ele é um filme bem denso e pesado e ele traz temas, de certa forma, até cruéis, falando sobre moralidade, injustiças e a própria crueldade humana e os defeitos e acertos da humanidade. E esse filme é mais um bom exemplo de como contar uma história já conhecida, ou seja, com um final já conhecido de uma maneira extremamente cativante e ao mesmo tempo angustiante. Aqui o Christopher Nolan traz uma mistura de drama com thriller e nos transporta com facilidade para os Estados Unidos ali durante a Segunda Guerra Mundial, que não só buscava combater os alemães, mas também os próprios comunistas. E se resumir a história de uma pessoa que foi tão importante para o mundo dentro de um filme é difícil, não é mais difícil do que conseguir trazer um filme que seja interessante em 3 horas de duração. Pessoalmente, eu não conhecia a história do Oppenheimer a fundo, além ali do final, da construção das 2 bombas atômicas. Porém, o filme me prendeu com tanta facilidade e trouxe personagens tão palpáveis e tão reais que eu, em diversos momentos, acabei me surpreendendo com a história e até mesmo pensando, putz, será que isso vai dar certo? O filme é contado de uma maneira não linear, ou seja, ele não é contado na ordem que os eventos aconteceram, então todos os eventos da história estão bem embaralhados. O que funciona muito bem pra gente conseguir prestar atenção, porque deixa o filme muito mais dinâmico, mas ainda assim pode acabar confundindo, porque às vezes o filme vai pro futuro, pro passado, pro futuro entre o passado e o futuro e etc. Outra coisa que faz o filme ser tão bom é a sua ambientação, que é muito bem construída. Além de contar sobre a vida e os feitos do Oppenheimer, o filme também conta muito sobre o contexto ali vivido pelos Estados Unidos durante aquela época em que tinha uma popularização gigantesca de diversos partidos de esquerda e como que o governo via esses partidos e em como que esses partidos e a maneira como o governo via eles impactou a vida do próprio Oppenheimer. Que é uma coisa muito interessante e que a gente muitas vezes não pensa, porque ele era um cientista que estava preso ali dentro de uma universidade, mas ainda assim, todos esses fatores políticos tinham muita influência. E claro, além de trazer uma história que não é linear, o Christopher Nolan não queria deixar barato e trouxe ainda coisas a mais, então ele em diversos momentos brinca com o uso de preto e branco e cenas coloridas, onde ele quer contar as partes objetivas e subjetivas da história. Então as cenas preto e branco seriam as cenas objetivas que contariam os fatos da maneira como eles de fato aconteceram, meio que recriam ali os momentos que aconteceram, que a gente sabe como aconteceu. Já a versão subjetiva são as partes coloridas do filme que contariam a experiência e a visão do Oppenheimer de todos esses eventos. E um fato extremamente curioso sobre o filme é que ele foi filmado utilizando uma câmera IMAX, e essa é a primeira vez em que foi utilizado um filtro preto e branco para uma câmera IMAX. E por isso a própria Kodak criou uma câmera exclusiva para o filme para gravar essas cenas em preto e branco. E por ser gravado numa tecnologia IMAX, é claro que a imagem do filme é espetacular e consegue imergir a gente dentro daquela narrativa com extrema facilidade, nos colocando basicamente dentro da mente do próprio Oppenheimer, fazendo com que a gente também se sinta aterrorizado, assim como o personagem, daquilo que a gente não vê. Como eu falei, dentro do filme é como se ele colocasse a gente dentro de uma bomba atômica, e isso tanto pela imagem quanto pelo som, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Parte dessa imersão, claro, é garantida pelo próprio Christopher Nolan. Em vários filmes do passado também, ele já preferiu o uso de efeitos práticos do que CGI, e aqui não foi nem um pouco diferente, e ele falou que dentro do filme não teve uso de CGI, inclusive na própria cena em que a gente tem uma detonação de uma bomba, foi feito tudo utilizando efeitos práticos. Outra questão do filme também é a maquiagem, já que a gente vê esses personagens em vários períodos da vida deles, então para mostrar ali que os personagens estão envelhecendo, teve que ter uma maquiagem muito boa e de fato ela não deixa de desejar em nenhum momento, a gente de fato consegue ver aqueles personagens mais envelhecidos.
E como eu falei antes, um dos fatores mais cruciais dentro desse filme é a trilha sonora e a sonorização. Eu acho que também muito por conta de ter assistido dentro do IMAX, você consegue sentir muito mais essas questões de áudio. E eu falo isso porque eu consegui sentir muito essa sensação quando eu assisti Top Gun Maverick também dentro de uma sessão IMAX. Dentro do filme, a trilha sonora foi de fato essencial. O filme tem 3 horas de duração, que é um tempo muito pesado, assim, e a trilha sonora ajudou o filme a ficar extremamente dinâmico. Basicamente, ali aquela trilha sonora acompanha a gente do começo até o fim e ela engrandece diversos momentos e acaba engrandecendo também os momentos em que a gente não tem trilha sonora, em que tá aquele silêncio que realmente impacta ali quem tá assistindo o filme. E bom, a sonorização do filme é de fato espetacular, assim, o filme é muito barulhento, então quem se incomoda com esse tipo de coisa já vai preparado pra assistir o filme, porque ele é bem barulhento, como eu falei, é uma bomba atômica do teu lado, assim, mas é impressionante, você sente cada barulho, assim, e se você puder assistir dentro de uma sala IMAX, eu recomendo muito, porque de fato vale muito a experiência. E dito tudo isso, é quase que 100% a chance da gente ver aí a trilha sonora indicada em alguma das premiações do Oscar. E por falar em Oscar, não tem como não falar da atuação do filme, e aqui eu vou destacar em principal 3 nomes, que é a Emily Blunt, o Robert Downey Jr. e o Cillian Murphy. A Emily Blunt entrega uma atuação bem diferente do que eu estava acostumada dela. Ela não é uma personagem que aparece tanto quanto os outros atores, ela tem uma participação menor, assim, mas ainda assim impactante. Pelo menos me impactou e me impressionou muito. Eu acho muito legal porque a personagem dela tá muito longe de ser perfeita e ela deixa claro desde o começo todos os defeitos dela, mas ainda assim ela é uma personagem extremamente verdadeira. Eu sinto que eu vi uma pessoa de verdade ali dentro da tela, realmente foi uma atuação magnífica dela e eu espero muito que ela seja indicada ali pra atriz coadjuvante. O Robert Downey Jr. é a verdadeira surpresa em quesitos de atuação aqui dentro do filme, tanto para quem tá assistindo quanto até mesmo pro próprio ator, que em uma entrevista falou que estava um pouco preocupado da sua atuação por ter passado tanto tempo ali dentro do MCU, mas ele de fato impressiona. Assim como a Emily Blunt, ele traz uma atuação bem diferente do que a gente já tá acostumado, bem diferente do que o Tony Stark, do que o Sherlock Holmes, realmente um personagem completamente diferente. Não tem como eu falar muito sobre o personagem dele, além do fato dele ser um personagem extremamente inteligente e bem interessante, também muito verdadeiro, mas realmente pra não dar muito spoiler, eu não vou falar tanto, mas só que a atuação dele é de fato impecável. E claro, não podia deixar de falar do Cillian Murphy. Eu não falo que ele é uma surpresa, porque ele já vem se mostrando faz tempo como um ator extremamente capacitado e muito talentoso, e aqui não é nem um pouco diferente. De fato, todo o peso do filme ali estava em cima do ator, e ele consegue, assim, tirar de letra tudo que ele faz dentro do filme. O ator de fato encarnou ali dentro da persona Oppenheimer e tá presente ali e vivo em todos os momentos. Eu acho que você conseguir trazer à vida uma pessoa que existe já na vida real, apesar de eu não ser tão familiarizada com a história do Oppenheimer, é uma coisa impressionante. A gente já viu ano passado o Austin Butler em Elvis, e aqui eu acho que é uma situação muito parecida. O Cillian Murphy, de fato, traz uma atuação espetacular, assim, porque o Oppenheimer é uma pessoa muito completa, digamos assim. Ele é um personagem, uma pessoa, né, muito difícil, teimosa, mas ao mesmo tempo muito inteligente, genial. Ele tem ali diversos debates morais dentro da cabeça dele, e ele é claramente uma pessoa atormentada tanto pelo mundo quanto por ele mesmo. E eu acho que o Cillian Murphy, ele consegue dizer tudo isso sem dizer uma palavra dentro do filme, só pelo olhar dele a gente já consegue entender muito do que o personagem tá sentindo. Realmente a presença dele dentro do Oscar, pelo menos por mim, é quase que garantida. Se ele não for indicado é realmente uma injustiça, mas é impressionante, assim, o ator de fato merece todos os elogios que ele tem recebido dos críticos por conta da atuação dele, realmente é impecável, assim. Denso, pesado e impactante, é dessa maneira que termina Oppenheimer. É um filme que te deixa sem palavras e que vale não só pela história, mas principalmente pela experiência que você vai ter dentro do cinema, né? É um filme que vale a pena assistir no cinema. É aqueles filmes que a gente fala, vai trazer as pessoas de volta pro cinema? É Oppenheimer. Acho que ainda tem muitas coisas para serem ditas sobre esse filme, porque ele tem muitos fatores interessantes. Eu acho que uma coisa importante também de comentar é a expectativa que todo mundo tinha em volta desse filme. Como eu falei no começo do vídeo, ele é um dos filmes do ano, né? A gente tem agora o evento Barbie Oppenheimer numa mesma semana, então em todas as entrevistas também o Christopher Nolan tava falando que o filme ia ser impecável, maravilhoso. As críticas saíram falando que é um dos melhores filmes do diretor, então assim, as expectativas estavam altas e eu acho que ele conseguiu cumprir com as expectativas. Assim, vou ser bem sincera, eu acho que esse filme, as chances dele ser ruim
eram zero, porque tinha um diretor capacitado, tinha uma história interessante, tinha atores muito bons, então assim, era muito difícil ele ser um filme ruim. Agora tinha que ver se ele de fato ia cumprir com as expectativas ou não. Mas no final, o filme é de fato revolucionário? Essa é uma pergunta muito difícil que eu ainda tô de fato elaborando a minha resposta. Hoje em dia, hoje no dia 18 de julho, eu diria que não. Ele não é um filme, nossa, revolucionário, vai mudar a direção do mundo, o mundo vai parar pra assistir esse filme. Não, ele não é. Mas ele de fato é um filme muito bom, que cumpriu com as expectativas, é um dos melhores filmes do diretor. Não sei se é o meu favorito, vou ter que pensar, como eu falei, ele é um filme que você vai ficar pensando por muito tempo. Ele é um daqueles filmes que fica na sua cabeça, e se você gosta desse tipo de filme, vá assistir Oppenheimer, vá assistir dentro de cinema, que vale muito a pena. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Oppenheimer, ou se você ainda não assistiu, quais são as suas expectativas pro filme, se você acha que ele vai bater ali 1 bilhão de bilheteria ou não, enfim, deixem aí seus pensamentos e suas opiniões, e até o próximo vídeo.